Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Termos esse privilégio, né, como a irmã Carol, na sua oração falou, de orarmos, adorarmos o nome do Senhor, e agora de meditarmos na palavra de Deus Todo-Poderoso. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Daniel capítulo 3, dos versículos 13 ao 30, Daniel 3, dos versículos 13 ao 30. O irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Daniel capítulo 3, do versículo 13 ao 30. Passo a ler. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogadas na fornalha do fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os satrapos, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei
chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com um cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, sejam despedaçados e que suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, hoje é culto dos jovens, né? E essa palavra, ela é sempre ministrada nos cultos de jovens, porque aqui fala, né? A palavra, no capítulo 3, fala de 3 jovens, mas eram 4 jovens. Jovens que não se curvaram em momento nenhum, né, aos outros deuses a que foram oferecidos, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não se curvaram em momento nenhum a outros deuses. E isso, irmãos, é que os jovens têm que ter hoje em dia, todos, né, mas principalmente os jovens, que o inimigo age sorrateiramente. A gente vê hoje quão difícil é um jovem se postar numa escola como filho de Deus, como servo do Senhor, numa faculdade, no seu emprego. A gente sabe da luta que o jovem enfrenta, de se manter firmes, né, perante ao Senhor, diante de tantas oportunidades que parecem ser boas aí fora no mundo, que parecem, né, que o mundo pode fazer tudo e o jovem que está na presença de Deus não pode fazer nada. Mas quem conhece a palavra do Senhor sabe que é o contrário, né? Que Deus nos permite fazer muita coisa, só que a gente faz aquilo, né, que vai agregar alguma coisa para a nossa vida. A gente tem que saber esperar o tempo, né, da nossa hora, como o louvor que o irmão Lucas louvou, que vai chegar a sua vez. Então o jovem tem que saber que enquanto os jovens aí no mundo estão, né, vivendo como se não houvesse o amanhã, né, muitos pagam com a própria vida o preço das imprudências. Outros, né, principalmente muitas jovens, se engravidam, têm criança antes do tempo, e isso atrapalha, né, os seus planos, seus projetos, se frustram. E diante, né, desses namoros inconsequentes, muitos acabam se machucando, fazendo coisas, né, que desagradam ao Senhor. E o jovem que está na presença de Deus, se ele orar, consagrar a vida dele, a juventude dele ao Senhor, pode ter certeza, irmão, que Deus vai entrar com providência, assim como entrou na vida desses 4 jovens, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, irmãos, que para a gente ver como que Deus, em nenhum momento Ele abandona os seus filhos, em nenhum momento Deus abandona os seus filhos. Jerusalém, né, Jeremias pregava que ia ser levada em cativeiro, e que o cativeiro duraria 70 anos, e o povo não acreditava, continuava pecando contra o Senhor, e Deus permitiu, né, que o rei Nabucodonosor levasse o povo de Jerusalém cativo. Porém, tiveram alguns remanescentes que permaneceram lá em Jerusalém,
Mas o Senhor, irmãos, não desamparou estes. Jeremias continuou lá pregando a palavra do Senhor. Aí aqueles que foram levados cativeiro, que ficaram na área de serviço, como escravos, Deus também não desamparou. Deus colocou Ezequiel, e Ezequiel lá ministrou para aquela parte do povo de Deus. E aqueles, irmãos, que o rei pegou para servir no seu templo, também não ficou sem uma palavra de Deus. Lá Deus preparou principalmente Daniel, mas também Ananias, Misael e Azarias, para que eles pudessem ministrar e dar testemunho das coisas de Deus. Então veja, irmãos, que o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Por mais difícil que seja a situação, Deus está conosco em todo o tempo, em todo lugar. Então nosso Deus é um Deus fiel, irmãos, que não nos abandona. Então vocês que são jovens, saiba que vai ter um tempo para os seus sonhos, para os seus projetos se tornarem realidade. E por mais que a situação seja difícil, principalmente a condição financeira, de você chegar até o seu sonho, saiba que Deus vai entrar com providência, irmãos. E aquilo que você sonhou, consagrou ao Senhor, se Deus, for te abençoar com aquilo, não há quem possa impedir, irmãos. Não há quem possa impedir. O inimigo vai tentar de todas as formas falar que você não vai conseguir, vai levantar pessoas para trazer palavras de desânimo, mas se você confiar no Senhor, souber ser obediente e ter a prudência, Deus vai te honrar, irmãos. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Aquele que obedece o Senhor entra com providências na vida, irmãos. É claro que cada um, de um jeito, de um tempo, de acordo também, com o que a gente se esforça. Não adianta a gente ficar pedindo e clamando o Senhor, e aquilo que já está na nossa condição de fazer, se a gente não fizer. Eu vou prestar um concurso, se eu não estudar, eu não vou passar, porque o nosso Deus é bom, mas Ele é justo. Se eu estiver trabalhando numa empresa, não me procurar qualificar, o ímpio vai progredir e eu não, porque eu não estou fazendo a minha parte. Se eu estiver na escola e não estudar, o ímpio vai tirar nota boa e eu não, porque eu não estou estudando. Então o nosso Deus, irmãos, é um Deus de bondade, mas acima de tudo é um Deus de justiça. Mas se a gente estiver disposto a pagar o preço, irmãos, seja qual for o nosso sonho, o nosso Deus nos abençoa e a gente conquista, e a gente testemunha que bênçãos, como muitos irmãos têm testemunhado, engrandecendo ao nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, ali, eles foram levados como cativo para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor, ele, diferente de outros reis, ele pegou, e ele não deixou só o povo cativo como escravo, ele pegou e deu oportunidade, mesmo que a pessoa fosse um escravo lá, se ele tivesse qualidade, se esforçasse, ele colocava aquelas pessoas para fazer, para trabalhar para ele, ter cargo. Então, ele separou diversos jovens promissores, tinha todas as qualidades que aqui na Bíblia fala para ser separado, e 3 anos de preparação, irmãos. E dentro desses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram ali colocados também. E quando eles foram separados, o rei falou que desse do bom e do melhor para eles, inclusive a alimentação, aquilo que servia no palácio, tinha que servir para esses jovens. E aí, irmãos, a gente vê o primeiro ato de obediência de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles já estavam longe da sua terra, da sua casa, das suas famílias, e eles estavam ali, o rei colocou eles ali para ter um cargo promissor. Todos que ali estavam, se fosse aprovado, teriam um cargo promissor. E o rei colocou aqueles alimentos perante eles, e devido, no Antigo Testamento, alguns alimentos eles não comiam, e também o vinho, que até era permitido beber, mas talvez pelo fato de ser consagrado aos deuses de Nabucodonosor, eles também não tomaram. Então eles se recusaram, irmãos, a comer aquela comida, a beber daquele vinho. E eles tiveram prudência e foram falar, com o responsável ali, que eles não queriam comer daquela comida. E aí eles fizeram um acordo, que se dentro de 10 dias eles não comessem aquela comida que o rei mandou, e comessem somente legumes, se eles não tivessem diferença
de forma física para menos, né, que não ficassem abatidos, eles permitiriam. E se eles ficassem abatidos, então eles teriam que comer. Porque, irmãos, eles já sabiam que Deus ia entrar com providência na vida deles. Sabia que se eles negassem aquilo que o mundo estava oferecendo e ficassem com aquilo que Deus determinou para eles comerem, eles sabiam que Deus iria abençoar. E assim foi feito, irmãos. Porque aquele servo que estava lá do rei sabia que se ele não cumprisse o que o rei mandasse e eles ficassem abatidos, eles também seriam mortos. Então eles cumpriram e eles recusaram aquele banquete que foi trazido a eles. Então a gente vê que começa com uma simples obediência, irmãos. Então na vida dos jovens também é assim. Vai aparecer aquele convite que parece que é pouca coisa. Se você recusar, irmão, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Agora, se você aceita aquilo que é pequeno, Deus não vai te dar grandes coisas para você ser obediente, porque no pequeno você já falhou. Como que Deus vai te colocar coisas maiores? Não tem essa de falhar nas coisas pequenas e agir certo nas coisas maiores. Nós temos que ser obediente em tudo na presença do Senhor. É claro que a gente pode errar, mas se a gente errar, a gente pede perdão e vai buscando o conserto, porque Deus conhece o nosso coração. Eles poderiam muito bem falar: já estamos aqui, então o que tem a gente comer essa comida? Mas eles não, irmãos. Eles estavam longe da terra deles, mas de Deus não, porque Deus está em todos os lugares das nossas vidas. E eles foram obedientes e recusaram, né, aquela comida, aquela bebida, e Deus entrou com providência, irmãos. Porque depois daqueles 3 anos, quando eles foram, né, ser apresentado a Nabucodonosor, a palavra fala que Deus deu a todos eles, aos 4, conhecimento e inteligência. E para Daniel, Deus deu ainda mais o dom de interpretar visões e de interpretar sonhos. Então Deus entrou com providência, e quando eles foram se apresentar a Nabucodonosor ficou, ele ficou abismado com a sabedoria deles, ao ponto que a palavra fala que para Nabucodonosor, aqueles 4 tinham 10 vezes mais sabedoria que os demais, e eles passaram a servir, né? Passaram a servir no palácio do rei. Então, irmãos, veja que Deus já entrou com providência ali, no que eles foram obedientes. Mas a gente tem que saber, irmãos, que quando parece que as coisas, né, estão indo bem, o diabo, irmãos, ele é diabo 24 horas por dia. Cada dia, 24 horas, ele está ali, tentando achar uma brecha, tentando entrar uma lacuna, para nos estimular, para nos abater, para fazer o desânimo imperar nas nossas vidas, para a gente desistir. Então a gente tem que estar vigilante, porque maior que Satanás é o Deus que a gente serve. Satanás não faz nada que Deus não permita, irmãos. Então todos estão abaixo de Deus, inclusive Satanás. Então a gente não tem que ter medo de Satanás. O que a gente tem que ter é obediência ao Senhor, vigiar e consagrar a nossa vida ao Senhor, que o Senhor vai entrar com providência. Aí no capítulo 2, fala que o rei teve um sonho. O rei teve um sonho e ele chamou lá os seus adivinhadores, que ele tinha adivinhadores, feiticeiros, aquelas pessoas que serviam ele, e ele falou: eu tive um sonho, né? Só que ao contrário de José do Egito, ali o rei não falou o sonho, e os adivinhadores falaram: não, mas se o senhor não falar o sonho, como é que a gente vai saber? Não há ninguém nesse mundo que possa adivinhar sonhos assim, ainda mais de interpretar. Então o senhor fala o sonho que a gente interpreta. Mas o rei falou: não, eu não vou falar. E se vocês não interpretar esse sonho, vocês vão ser espedaçados. E eles falaram para o rei que não tinha como, e o rei então baixou um decreto para matar todos eles, os sábios. E nisso, irmãos, incluía também Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. Só que, irmãos, quando eles foram, né, para a presença, para servir o rei no palácio, o rei mudou o nome deles. A Daniel, o rei deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. É por isso que a palavra fala Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, por que teve essa mudança, irmãos? Porque na cultura, né, do povo de Deus, o nome tinha um significado especial. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham um significado de Deus. Quando chegou lá, eles não queriam isso. Então eles mudaram o nome, e esses 4 nomes aqui tinham significado dos deuses deles.
Então eles mudaram esse nome deles. E quando foram lá buscar, né, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego para matar eles, aí Daniel falou para Arioque: mas o que está acontecendo? E Arioque contou que o rei mandou que fosse, né, interpretado o sonho dele, e ninguém foi capaz de interpretar. Aí Daniel pegou, chamou os outros três, falaram: vamos orar a Deus, para Deus entrar com providência e nos revelar esse mistério. E assim tem que ser, irmãos. Quando a luta vier grande, que a gente não pode fazer nada, o nosso Deus pode. E eles assim fizeram, foram lá, oraram, clamaram ao Senhor, e Deus entrou com providência e revelou o sonho a Daniel, que a palavra fala que Daniel tinha o dom de revelar sonhos e visões. E Daniel foi até o rei Nabucodonosor e contou o sonho que o rei teve, que o rei, irmão, tinha sonhado que ele viu uma estátua grande, cabeça de ouro, braço de peito de prata, quadril, né, e cintura de bronze, pernas e uma parte do pé de ferro e uma parte dos pés de barro. Aí então, né, Daniel revelou o sonho para o rei, né, falou que era o reinado dele, que Deus deu a visão para ele do que ia acontecer no final. E depois que essa estátua estava em pé, irmãos, descia uma rocha, sem que a humanidade fizesse nada. Descia uma rocha, e essa rocha batia na estátua, na parte de barro, e derrubava aquela estátua, e tanto o barro, a prata, o ouro, o bronze, viravam um pó. E essa rocha, irmãos, ela foi crescendo e virou uma montanha. E essa rocha, irmão, é nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, né, começou pequena, né, como a parábola da mostarda, e hoje o ministério de Deus é esse ministério gigante, presente, né, em quase toda a parte do mundo. E a palavra de Deus fala que o evangelho vai ser ministrado nas 4 partes do mundo. Então, aí Daniel explicou esse sonho para Nabucodonosor. Aí ele ficou tão admirado que ele colocou Daniel como governador, e a pedido de Daniel, ele colocou Sadraque, Mesaque e Abednego como, né, administrador. Veja, irmãos, que novamente Deus, né, o rei tinha mandado matar eles oraram, clamaram para Deus, e Deus entrou com providência, e a vida deles foi mais abençoada ainda. Agora Daniel era governador, e os 3 eram administradores. Mas, irmãos, como foi falado, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, ele tentou uma terceira vez. Que é aí que entra o capítulo 3, que fala que o rei, né, no capítulo 2, no final, quando o rei viu aquilo que Daniel tinha feito, ele falou que Deus era o Deus dos deuses, tudo, conheceu, né, o valor do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas no capítulo 3 ele já fez tudo ao contrário. Ele teve uma oportunidade de se converter, viu a maravilha que Deus fez de revelar um sonho dele, que os adivinhadores dele não conseguiram, mas ele não quis se converter. Aí no capítulo 3, irmãos, ele colocou lá uma estátua dele, e baixou um decreto que todos tinham que se reunir ali, e quando fosse tocado os instrumentos musicais, que eles prestassem, né, se prostrassem diante da estátua dele, da estátua que ele mandou construir. E assim foi feito. E quem não se prostrasse era para ser jogado na fornalha ardente. Assim foi feito. E todos se prostraram, exceto 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, irmãos, a gente pode pensar: onde estava Daniel? A Bíblia não fala, somente os 3. Daniel não estava presente, porque de fato, se Daniel estivesse presente, a palavra não fala também se pelo cargo de governador dele ele foi dispensado de se prostrar. A palavra não fala, irmãos, se Daniel estava presente e se ele foi dispensado de se prostrar. Mas o fato, irmãos, é que Daniel não se prostrou, porque no capítulo 6, né, fala, né, que ele tinha que adorar o rei, e ele não adorou, e ele foi jogado na cova dos leões. Então ele permaneceu obediente, porque se ele tivesse prostrado aqui, Deus tinha tirado a mão sobre ele. Então Daniel também não se prostrou. A gente tem essa certeza pela palavra, pelo capítulo 6, mas não sabe onde que Daniel estava nesse momento. A gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E aí, irmãos, o inimigo usa, né, o que a gente faz de correto, inverte, e foram lá falar para o rei, que o rei tinha colocado eles como administradores, mas eles não se prostravam diante do rei. Aí que entra a palavra, irmãos, no capítulo 13, no versículo 13, que vai dizer: então Nabucodonosor, irado e furioso,
mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? O 15: Agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão mortos no mesmo instante. Serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui, irmãos, veja que ele zomba, né, do nosso Deus Todo-Poderoso. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Então, irmãos, veja que Nabucodonosor tinha até um certo, né, afeto por eles, que ele já não mandou direto eles para a fornalha, chamou eles e deu uma segunda chance para eles, né? E no final ele fala: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Aí o 16, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego responde ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Então, irmãos, o nosso Deus, ele não precisa de advogado. Nós não precisamos defender o nosso Deus. Quando alguém vier ofender o nosso Deus, nós não precisamos defender o nosso Deus. Nosso Deus, ele é autossuficiente para se defender. O que nós precisamos ser é testemunha do nosso Deus, testemunha da mudança que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, do jovem, de uma jovem. Isso que nós temos que ser, irmãos, testemunhas. Saber que aquilo que o mundo está te oferecendo não vai seduzir. Aquilo que as pessoas vêm contar no outro dia: eu fiz isso, fez aquilo vai entrar para um ouvido do seu e vai ser para o outro lado. Você não vai ter vontade de fazer aquilo outro, porque eles fazem tudo aquilo, irmãos, fazem tudo, que se a gente não tiver sabedoria, a gente começa a ouvir e fala: nossa, quanta coisa que eles fazem, né? Aí depois, irmãos, chega a conta, né, que Deus não abençoa, as coisas dão errado, o casamento acaba, perde emprego, aquilo que entrou de dinheiro o devorador consome. Aí eles falam: nossa, aquele irmão tão abençoado, eu queria ter a vida que ele tem um casamento tão feliz, ganha pouco, mas é abençoado, está conquistando suas coisas, montou seu comércio, Deus entrou com provisão, está faturando, está crescendo, enquanto que tudo que eu abro fale. Começou a estudar, né? Não tinha conhecimento, agora passou no concurso. Então, irmãos, depois eles acham que eles podem fazer tudo, mas na nossa obediência, Deus abençoa, a gente cresce, a gente prospera, porque Deus está no controle de nossas vidas. E aí, irmãos, é que entra, né, a evangelização, que a maior evangelização que a gente tem é o nosso bom testemunho, que aí eles vão ver que aquilo é tudo ilusão, e eles vão querer servir ao nosso Deus Todo-Poderoso também. Então, irmãos, a gente tem que continuar firmes e fortes na presença do Senhor. Aquilo que a gente diz não para o mundo, a gente diz sim para Deus, irmãos. E do contrário, irmão, também é verdade. Aquilo que a gente diz sim para o mundo, a gente diz não para Deus. E aqui a gente vê que esses jovens foram levados para longe da sua casa, disseram não à comida, não à bebida. Depois também disseram, né, não à adoração de outros deuses. E o Senhor estava o tempo todo sustentando eles, fazendo que eles crescessem em terra distante, irmãos, porque para Deus não existe lugar longe nem lugar perto. O nosso Deus, ele é onipresente, onde quer que nós estejamos, o nosso Deus está lá conosco. Nosso Deus que está cuidando, nos capacitando, nos abençoando. E aqui a gente tem testemunho de jovens que mal começou a vida adulta e já tem testemunho de vitória para contar, de coisas que achavam impossível, né? E Deus entrou com providência. E é assim que funciona, irmão. Se a gente for obediente, cada um no seu tempo, como louvou que o Lucas louvou, que vai chegar a sua vez. Não importa, porque quando você vê o ímpio prosperando, você fala: o ímpio está aí no mundo. Mas quando você vê um irmão da igreja prosperando, aí você pode perguntar, como o louvor que o irmão Lucas falou: o irmão está progredindo e eu estou sendo obediente. Irmãos, se você não estiver sendo obediente, aí você tem que se corrigir, porque a gente sabe o que a gente faz, e Deus também.
Como Davi foi ministrado que ele errou, o povo não sabia, mas Davi e Deus sabia. Então aquilo que a gente faz de errado a gente sabe. Então se a gente não estiver prosperando porque a gente tem alguma coisa para consertar, o Espírito Santo está tocando nosso coração, vamos nos consertar. Agora se você estiver buscando e o irmão estiver sendo abençoado, dê glórias a Deus, agradeça, fica feliz pelo irmão, porque aquilo que Deus reservou vai chegar, irmão, vai chegar na sua vida, e você vai ser abençoado. Então, eles responderam para o rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não vamos responder, porque o nosso Deus não precisa de advogado. Mas o 17 diz: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Então, irmão, se o nosso Deus quiser nos abençoar, nós somos abençoados. Se o nosso Deus quiser nos livrar de uma enfermidade, nós somos livres dessa enfermidade. Mas a gente tem que ver, irmãos, que tem coisas que Deus evita a nossa provação. A gente ora, pede a Deus para que a gente não fique doente, para que a gente não passe por um momento de dificuldade financeira ou de uma luta. A gente ora e pede isso a Deus. A gente tem que pedir mesmo. Só que tem coisas, irmãos, que Deus permite que não chegue à nossa casa, não chegue à nossa vida. Mas tem coisa que Deus permite, irmãos. Tem coisa que Deus permite. Então aqui eles falaram: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos, se Deus quiser, Ele nos livra, irmãos. Então, tem aquele louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. É isso que a gente tem que saber, ter a fé que esses três tinham, que eles responderam para Deus, para Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Aí o 18 fala: e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então essa, irmãos, principalmente os jovens que estão ouvindo essa palavra, tem a live, depois fica no Facebook, no YouTube, que nós temos que ter postura. O cristão tem que ter postura, porque o cristão que na igreja é uma coisa, no mundo é outra, ele perde a credibilidade. Porque o próprio pessoa do mundo fala: para ser igual a você eu não quero, eu fico no mundo mesmo. Mas se a gente tiver personalidade, irmãos, embora a gente seja falho, tenha as dificuldades, o 18 fala que se Ele quiser livrar, Ele livra, e que mesmo que Ele não livre, nós não vamos nos prostrar para as coisas do mundo, irmãos. Se Deus nos der, glória a Deus. Se não der, glória a Deus do mesmo jeito. Não podemos ser para ganhar com Deus. Se Deus der, eu sirvo a Deus. Se Deus não der, aí Deus não deu, então não tem compromisso com Deus. Não, irmãos. Se Deus der, nós estaremos na presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando o Senhor. Se nós tivermos que passar por alguma provação, será da mesma forma, irmãos. Porque a Bíblia fala que uns, louvar e adorar ao Senhor, apagando o fogo ardente. Outros foram mortos pela palavra de Deus. Então, independente da situação, irmãos, se nós vamos ser abençoados, ou se vamos ter que pagar com a nossa vida por pregar o Evangelho, glórias a Deus em tudo, irmãos. Vamos ter postura. Aquilo que Deus nos permitir, nós vamos receber, como foi Jó. Jó falou para a mulher dele: o bem você quis, agora o mal você não quer? Não, o que Deus permitir que venha na nossa vida, pode vir, irmãos. Nós vamos dar glórias a Deus, em meio à luta, em meio às bênçãos, porque o Senhor é por nós, irmãos. E o Senhor foi por esses três. E eles falaram que mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos adorar a imagem. Aí o 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja, depois que ele teve uma resposta contrária àquilo que ele quisesse que eles fizessem, mudou, a conduta dele. Ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Isso, irmão, a gente tem que tomar cuidado, que a ira, a raiva, ela transforma o caráter da pessoa. Aqui, Nabucodonosor não estava na presença do Senhor, não estava com o Espírito Santo na vida dele. Olha o que a ira e a raiva fez que ele esquentasse a fornalha 7 vezes mais, sendo que não era necessário, Aí o 20 vai falar:
ordenou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, coisa que também não era necessária, que eles não estavam reagindo, e que os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéu e suas roupas, e foram jogados na fornalha ardente. Veja que ele fez um monte de coisa desnecessária, porque estava movido pelo ódio dele. Ao passo que se ele jogasse eles direto na fornalha, eles já seriam consumidos pelo fogo, se Deus tivesse permitido. Aí o 22 vai dizer: mas porém, irmãos, eu peço perdão para os irmãos pela tosse. Ontem, quando eu terminei o serviço, eu não estava conseguindo nem falar. Aí, né, eu até, na hora, veio na minha cabeça de eu chegar para o pastor, passar para ele ministrar. Mas o Espírito Santo tocou meu coração e falou: se você não tiver condição, o pastor ministra. Se você tiver condição, você vai e ministra. E graças a Deus, hoje eu estou bem melhor, estou conseguindo falar e estou levando a palavra do Senhor. Porque, irmãos, era muito cômodo eu chegar para o pastor e falar: pastor, eu estou com a garganta ruim, amanhã o senhor ministra. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o que Satanás sopra no nosso ouvido. Porque seria muito cômodo, eu teria uma desculpa, né? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego também podia se curvar, falar: eu estou curvando o corpo, mas meu coração não. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que vem na nossa mente, com o que Satanás sopra no nosso ouvido. E eu coloquei esse propósito no meu coração. Falei: se eu tiver condição, eu vou levar a palavra do Senhor. Se eu não tiver condição, eu passo para o pastor. E graças a Deus, Deus já fez com que eu estivesse melhor hoje. Eu estou tendo condição de falar, com dificuldade, mas nós vamos concluir para a honra e glória do Senhor, irmãos. Aí o 22 vai dizer: mas porém o rei exigia urgência, que a fornalha fosse superaquecida, e as chamas mataram os homens que jogaram Sadraque. Os homens chegaram perto para conseguir jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E a fornalha estava tão quente que eles foram mortos, mas eles conseguiram jogar os três lá dentro. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, levantou-se depressa, porque ele estava lá para assistir, né? Quem poderia levar eles da mão dele? E ele assistiu. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, levantou-se depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Como foi o louvor que o grupo Remanescentes louvou: se, né, tiver que passar pelo fogo, não temerei, irmãos. Então, irmãos, é claro que às vezes não é uma situação igual da fornalha, mas é parecida. Às vezes a gente entra numa luta, igual a irmã Josi e o irmão Mardoni entraram, que não tem o que a gente possa fazer, irmãos. A gente está no meio do fogo ali, tentando dialogar, conversar, e Satanás está usando aquela pessoa, irmãos. Mas coloque oração, que Deus entra com providência, comentou na vida deles, irmão. E o irmão Mardoni testemunhou aqui. Então o nosso Deus é isso, irmãos. Independente da situação, da fornalha que o inimigo tente jogar, o nosso Senhor Jesus Cristo estará lá conosco, irmãos. Não vai nos desamparar no momento que a gente precisar. Aí o 25 diz: eu, porém, estou vendo 4 homens andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Mal sabia eles que já era o Filho de Deus, era o nosso Senhor Jesus Cristo que lá estava, irmãos, e que aqui também está essa noite, para nos livrar das nossas provações, das nossas tentações, né, das nossas dificuldades, para nos capacitar para vencer, tanto na nossa vida particular, quanto na obra do Senhor. Aí o 26 diz: então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Veja como que já mudou aqui, né, irmãos? Venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre o corpo desses homens.
os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Um Deus que, independente da luta, Ele nos conserva ileso. Independente do desafio, do nosso sonho, do nosso projeto, jovens, nosso Deus vai nos capacitar e nós vamos vencer. Temos que ter certeza disso. Então Nabucodonosor disse: bendito seja Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e os livrou, os seus servos. Olha só, irmãos, que importante. O próprio ímpio reconheceu que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Então, irmãos, nós temos que ter obediência, temos que ter dedicação na obra do Senhor, porque nosso Deus vai cuidar de nós, irmãos. Aquela cantora evangélica que morreu de Covid, acho que era Fabiana Anastácio, e ela falava que ainda que ela morresse, ela iria louvar o Deus no céu. E assim aconteceu na vida dela, irmãos. Deus não livrou ela da Covid, mas pode ter certeza, irmãos, que ela vai estar salva. Quando Cristo voltar, ela vai estar adorando Deus no céu, porque esse era o propósito dela. Então esse tem que ser o nosso propósito. A maior bênção que a gente tem é Cristo ter morrido por nós na cruz, pago por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Essa é a nossa maior bênção. Aí, irmão, para finalizar, o rei disse: portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, que blasfemar contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Então ele reconheceu que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, irmãos, veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram várias partes da vida deles de bênção, mas o inimigo fez criar várias situações de luta. E em todas as situações eles foram fiéis ao Deus dele. Foram tiradas suas terras, não questionaram contra o Senhor. Foi oferecida comida para eles, eles recusaram. Foram, iam morrer porque os adivinhos não conseguiam falar o sonho do rei. Clamaram ao Senhor, Deus entrou com providência e revelou o sonho a Daniel. Quando Daniel não estava presente, que eles foram lá e tiveram que adorar a imagem do Nabucodonosor, eles se recusaram, foram jogados na fornalha, mas Cristo estava lá com eles, irmãos. Então toda a luta que eles enfrentaram serviu para testemunhar o quão grande é o nosso Deus, irmãos. Aquela luta se transformou em vitória, e como eu sempre falo aqui, tudo que a gente faz para Deus, reverte para nós mesmos. E termina falando que o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Então, por mais que a situação fosse difícil para eles, eles foram obedientes ao Senhor, oraram, clamaram ao Senhor, e o Senhor entrou com providência, o nome de Deus aqui foi engrandecido, e eles foram abençoados também, irmãos. Então, jovens, continuem firmes na presença do Senhor. Quando o mundo vier te oferecer coisas, não se deixam iludir, que eles falando parece algo bonito, algo bom, mas toda vez que a gente vê uma pessoa caída no mundo das drogas, você acha que quando for oferecer droga, bebida para aquela pessoa, falaram: você vai ser preso, você vai perder sua família, sua mãe e seu pai vão chorar por você, você vai ficar na sarjeta, você vai ser um indigente? Será que falaram isso para eles? Falaram: pega que é bom. Com certeza falaram: pega que é bom. E eles pegaram, irmãos, e hoje pagam um alto preço por isso. Então, vocês que estão firmes na presença do Senhor, continuem firmes, consagrando seus sonhos, seus projetos ao Senhor. Saiba que Deus colocou na sua mão, faça. Não adianta a gente clamar ao Senhor e também não entrar com ação. Entre com ação, irmãos, que por maior que seja, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos capacitar e nós vamos vencer. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.